E a pergunta que eu faço para vocês: faltou algo? E se vocês têm esperança que o Cruzeiro busque alguém nesse basculante aí até o dia 27? Não tenho esperança, porque o Cruzeiro, através do Spindle, principalmente, que é quem tem falado sobre o futebol do clube, deixou muito claro que não é uma intenção nesse momento, que o elenco está fechado, e que o elenco está fechado mediante uma análise técnica. O Spindle foi perguntado diretamente sobre aspectos financeiros, né, na coletiva que concedeu, até para explicar se as vendas tinham a ver com uma questão de fluxo de caixa, e ele deixou muito claro que não, que foram análises técnicas, assim como é uma análise técnica do corpo técnico do Cruzeiro, que o elenco está fechado e, nas palavras dele, um dos melhores elencos da América Latina. Então, eu não tenho nenhuma esperança, essa é a mentalidade de quem está no clube. As carências principais para mim, um ponta que seja certeza, para vestir a camisa, jogar e ser uma referência, elevar o nível aí do setor, e um primeiro volante para brigar por posição com o Lucas Romero, assim, ou que no mínimo, quando o Romero não puder jogar, quando tiver que fazer essa substituição, não decaia tanto o nível, seja com bola, seja sem bola. Eu entendo que o Cruzeiro fez boas apostas. Eu acho que o Mateuzinho como primeiro volante, mediante ao que ele fez na Neoquímica Arena, era uma boa aposta, poderia ter dado certo, mas para mim ficou claro no Campeonato Mineiro que ele não vai ser esse cara e não vai conseguir entregar no nível que a gente precisa, com o imediatismo que a gente precisa. E o Luiz Sinisterra foi uma boa aposta do Cruzeiro, mas também ficou claro que ele não vai conseguir nos entregar o que nós precisamos com o imediatismo que nós precisamos. E aí, para mim, é que está o erro do Cruzeiro. Fizeram boas apostas, mas quando ficou claro que essas apostas não vingariam, ali você tem que mudar a rota e refazer a sua análise técnica e não ficar apegado àquilo que poderia ter dado certo. E o futebol ele é cruel, porque teremos muitos jogos até a próxima janela e já está claro, no Campeonato Mineiro e nas primeiras rodadas de Brasileirão que nós tivemos, que não foram com os adversários mais difíceis dessa competição, já ficou claro que vai fazer falta e, por óbvio, vai seguir fazendo falta até a próxima janela. Eu acho também que ficou faltando algumas posições. O zagueiro, né? Porque o último zagueiro contratado do Cruzeiro, se a gente olhar o elenco atual, foi o Fabrício, né? Sim. Fabrício Bruno. O Fabrício... Ele e o Jonathan chegam juntos, Não, né? o Jonathan chegou na na primeira janela. É verdade, o Jonathan chegou antes. Então é o Fabrício Bruno, ou seja, ele chegou no início de 2025. Então a gente já tem mais de um ano e alguns meses, que a gente não contrata um zagueiro. E dentro desse um ano e pouco, a gente viu várias vezes sair notícia que o Cruzeiro tinha um zagueiro com prioridade, o Cruzeiro queria um zagueiro de topo, um zagueiro para chegar a ser titular, e criar uma disputa mais forte ali na posição, e não chegou até hoje. E é uma carência. Eu até gosto do Jonathan Jesus, acho que ele tem potencial, mas zagueiro novo é instável mesmo, não tem jeito, o auge do zagueiro é mais velho. O João Marcelo também é um jogador, acho que para compor elenco é interessante, mas ficou faltando esse defensor, esse zagueiro. A gente viu isso, inclusive agora que tá o Jonathan machucado, né? Se sai o Fabrício Bruno ou o Vidalba, entre o João Marcelo, que cai o nível um pouco. Então, acho que ficou faltando. Esse primeiro volante que a Rafa falou, eu acho importante também. De preferência, um primeiro volante, claro, de qualidade, mas que tenha algum potencial, que tenha uma capacidade de evolução. Porque o Romero também tá ficando mais velho, ainda acho que tá jogando bem, acho que tem muito para entregar essa temporada, tranquilo, talvez a próxima tranquilo, mas é interessante pensar num novo nome também. Já que o Cruzeiro não dá muita oportunidade para os meninos da base, né, ali no meio de campo, que talvez poderia achar alguém por ali, o Murilo, tudo mais, mas seria interessante o primeiro volante, ainda mais que agora o Wallace está saindo, né? Não que ele tá saindo não, né? Surgiu essa notícia que ele pode sair e ele também não é usado, né? Então, assim, a gente pode contar que o Wallace é um cara que tá fora do elenco, tá fora dos planos, no Tite ele nunca esteve nos planos. Então, é interessante ter mais alguém ali, porque hoje, da posição mesmo, se o Romero não joga, é ele, né? Então... Na verdade é o Mateuzinho, né? Que é uma improvisação, né? Claro que é volante, mas eu não vejo o Mateuzinho com características de primeiro volante. Eu acho que naquele jogo do Corinthians era um jogo totalmente atípico. Era uma questão circunstancial. Exato, o Corinthians ia se defender porque já tinha uma vantagem, o Cruzeiro ia ter mais a posse de bola e isso serviu, foi muito bem. Então, mas num jogo que o Cruzeiro vai se atacar... um grande jogo, né? Exato, somente. Exato. A gente pega os bons jogos do Mateuzinho a conta gotas, né? Isso incomoda muito. Isso é verdade. Mas aí você pega ele num jogo que o Cruzeiro vai ser atacado, é um cara que não é a característica dele principal a marcação. Muito pelo contrário, é um cara até bem ofensivo.
Acho que esse ponto é importante também. A gente até falava, né? O Sinisterra é uma incógnita. Se ele voltar com pré-temporada, com um trabalho e conseguir jogar, tá resolvido. É um cara de muita qualidade. 26 anos, né? É até estranho pensar que o Sinisterra tem 26 anos, né? Muito novo. Luiz. Luiz. Mas, então acho que é importante ter esse ponta também, que vai fazer a diferença. Acho que falta isso, porque algumas opções são muito jovens, ainda tem que evoluir, o Arroyo, o Kenji. Outras não tem uma característica de entregar gols. O Christian, né? Eu gosto muito de jogador, mas não é um ponta clássico, fazedor de gols. E os outros são um pouquinho abaixo. Tem o Wanderson e tudo mais, o Bruno Rodrigues, que ainda é uma incógnita. Né? Bem abaixo. Então, e eu acho também que seria interessante ter esse substituto do Matheus Pereira, que, segundo o Spindle, tá no elenco, né? É o Juan Gabriel, que ele usou pra justificar a vinda do Batistella, mas que não tá nem sendo relacionado. Já desceu pro sub-20, então isso pareceu mais uma lorota do Spindle, né? Com certeza. Agora, você falou pelo menos aí de 4 carências, né, Mike? Sim. E eu tô de acordo. O Cruzeiro deveria ter se movimentado em torno de um zagueiro, de um primeiro volante, de um meia, de um ponta. Eu entendo que, por exemplo, no caso do Sinisterra, o departamento médico fez tudo o que poderia ao seu alcance para tornar esse jogador confiável. Porque eu acho que o Cruzeiro contratou o Sinisterra para ser esse cara capaz de distribuir mais as responsabilidades no ataque, né? Principalmente os gols. Porque ele chegou para ser titular. Chegou para ser titular, ele chegou para ser esse cara para decidir mais jogos, para tirar um pouco da carga do Caio Jorge, do Matheus Pereira, e não foi esse cara. E aí não há nenhum problema em recalcular a rota. E me incomoda até mesmo ver que a diretoria do Cruzeiro segue com a mesma postura, né? Até por isso eu não tenho nenhuma perspectiva de que nesse basculante, né, que é chamado, vá haver alguma movimentação. A gente imaginava que o Cruzeiro pudesse reduzir mais a sua distância para Flamengo e Palmeiras nessa janela. Trouxe o Gerson, que foi um acréscimo, claro que foi. Mas eu não sei até que ponto essa distância foi reduzida, se é que foi, né? Porque Flamengo e Palmeiras mantiveram seus elencos e também fizeram grandes movimentos. Flamengo com o Vitão, com o Paquetá, o Palmeiras com o John Arias. E para além disso... o Marlon Freitas. Marlon Freitas também, que foi um grande reforço. Mas para além disso, eu acho que, olhando para quem estava consideravelmente atrás, essa distância foi reduzida. O Fluminense, por exemplo. O Fluminense hoje, ele tem um elenco mais parelho com o Cruzeiro do que tinha em 2025. Justamente porque o Fluminense conseguiu distribuir bem os seus investimentos no mercado, né? Então, isso me preocupa também. É um Cruzeiro que, em termos de elenco, não conseguiu acirrar tanto essa disputa com Flamengo e Palmeiras, como a gente imaginava, e para piorar, deu margem para que outros clubes viessem a se aproximar, como é o caso do Fluminense. A distância hoje de Cruzeiro e Fluminense em termos de elenco, ela é curtíssima. E é até justo quem fala que o Fluminense tenha mais elenco hoje do que o Cruzeiro. Talvez tenha mais opções úteis, né? Tem. Quando você pensa em jogador ali que... experimentadas, né? Comprovadas. Eu falei aqui que eu acredito que o elenco do Cruzeiro ainda tem carências, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar também é o trabalho que vem sendo feito, que acaba reduzindo um pouco a avaliação que a gente tem sobre o que a gente tem por aqui. Porque o trabalho do Fluminense até o momento do Zubeldia tem sido muito bom, né? Ele potencializou o time, fez alguns jogadores jogarem bem, recuperou alguns jogadores, o Martinelli, por exemplo, né? Eu sempre gostei até do futebol dele, mas ele vinha recebendo algumas críticas ali no final da época do Renato, né? Ele nunca foi uma super unanimidade, tá jogando muito bem. O John Kennedy começou a aparecer de novo, enfim, outros jogadores. E o Fluminense perdeu o Thiago Silva, né? Que é uma baita de um... Perdeu o Thiago Silva e veio o Gemes, né? Isso. É um downgrade, apesar do Gemes ser bom jogador. Então eu acho que tem essa questão. Talvez com um trabalho que estivesse sendo bem feito, a gente estaria tendo uma visão um pouquinho diferente. O Arroyo do final do ano passado é um jogador muito perigoso. Não só pelos gols no Corinthians, mas ele fez ótimas partidas, ele quebrou linhas, ele trouxe algo que faltava pra gente. O Gerson era pra estar jogando muito mais do que ele tá jogando, sabe? Não acho que ele seja um problema desse time do Cruzeiro atual, mas ele tá longe de ser a solução que 27 milhões pedem que ele seja. O Christian é um cara que caiu de rendimento com o Tite.
Ainda, a gente não achou ainda esse segundo volante, né? Já foi o Gerson, já foi o Matheus Henrique, ainda que num contexto um pouquinho diferente, já foi o Lucas Silva. Então, eu acho também que esse trabalho do Tite, que está sendo muito inconstante, não está sendo tão bem feito, acaba fazendo a gente ter uma impressão ruim do elenco também. Imagino que talvez essa discrepância que você apontou em relação da Cruzeiro e Fluminense, por exemplo, diz muito sobre o trabalho técnico também sendo feito. Então, eu acho sim que tem carências, mas a gente tem que pensar bem também para não achar que sempre o problema é só entulhar jogador. Sim. Eu até brinquei outro dia, na semana passada aqui, que o trabalho que vem sendo feito hoje no Cruzeiro, eu até tenho medo do reforço que venha, porque a tendência é o reforço que vem se equiparar com o restante do time, que é praticamente ninguém jogando bem, né? Então, primeiro, é importante que o trabalho técnico potencialize os jogadores, seja quem chega, quem tá aqui, pra gente ver realmente as carências que tem. E fisicamente o time do Cruzeiro parece muito abaixo de quase todas as outras equipes da Série A. Isso me incomoda bastante. Eu acho que tem um problema aí que tem que ser enfrentado de preparação física. Eu não esperava um Cruzeiro voando, super intenso, porque ninguém estaria com uma pré-temporada como foi. Mas eu confesso que eu esperava algo melhor nesse aspecto. E o aspecto físico é como se fosse um tripé, né? Aspecto físico, aspecto técnico e aspecto tático. Se um tiver manco, é igual um banquinho. O banco vai ficar manco e, dependendo da pessoa que sentar, vai cair porque não vai suportar. Então, o aspecto físico, evidentemente, ele vai afetar tanto os aspectos táticos quanto técnicos. Eu acho que isso é um problema. É um problema que não é só o do Tite, é da comissão técnica dele resolver, porque é trabalho da comissão técnica potencializar os seus atletas, tirar o melhor do grupo que eles têm. Quando uma comissão técnica consegue fazer isso, a gente elogia muito o trabalho. E quando não consegue, quando tira de menos, a gente também tem que colocar uma lupa e fazer as críticas que cabem. Agora, eu tenho uma opinião impopular aí sobre os zagueiros. Eu não vejo essa necessidade tão latente para essa janela, assim. A questão do Vitão seria elevar o nível, né? Porque envolveria o João Marcelo. Então, você elevaria consideravelmente o nível e eu acho que a gente teria até uma briga por titularidade por parte do Vitão. Mas numericamente não me incomoda a quantidade de zagueiros que nós temos e eu confio no Jonathan Jesus. Eu acho ele um reserva muito confiável. A questão é que eu acho que o Fabrício Bruno não está performando no mais alto nível dele e eu acho que ele tem as suas responsabilidades individuais, mas entendo que o contexto também atrapalha. E o João Marcelo, ele melhorou. É o suficiente para ele ser tão confiável quanto o Jonathan Jesus? Para mim, ainda não. Gostaria de ver mais do João Marcelo, porque acho que ele tem mais. Mas aí, para mim, não é uma questão assim, precisamos urgentemente. Acho que tem outras carências que seriam mais urgentes de serem supridas nessa janela. Essa tentativa de upgrade eu poderia deixar para a janela do meio do ano. A questão é que eu não confio que ela vai vir, né? A forma como o Cruzeiro está conduzindo aí, eu não sei. Eu não pareço estar alinhada com as ideias da diretoria do Cruzeiro. Talvez eu que esteja errada, mas a análise técnica deles não está eu não estou conseguindo enxergar da mesma forma. No gol, por exemplo, a gente já teve um upgrade. A partir do momento que você empresta o Léo Aragão e traz o Matheus Cunha, eu achei que ele resolveu. Né? Não era uma necessidade absurda, mas acontece de você precisar do segundo goleiro. Na zaga é um upgrade que eu espero em algum momento. Não achava que era uma urgência para agora. Mas também não sei se vai vir porque nem as urgências conseguiram ser resolvidas. Caramurro! O que me incomoda, assim, só pra fechar, é que boa parte das carências que a gente tá citando hoje, em março, já eram carências evidentes no fim do ano passado. Pra mim, não mudou muita coisa. Até no começo do ano passado, né? Mas mesmo com o Cruzeiro que terminou a temporada passada bem, se classificando na Libertadores, quase sendo finalista de Copa do Brasil, a gente já enxergava isso como um trabalho encaixado. Com o Tite, é claro, fica a sensação de que o Cruzeiro precisa de ainda mais, mas essas carências em específico de mais um ponta, de um volante, um zagueiro, eu acho que gera um pouco mais de discussão. Particularmente, eu acho que seria interessante para o Cruzeiro ter pelo menos aí 4 zagueiros bem confiáveis. Mas são carências que já vêm de alguns meses, né? E que não foram resolvidas. Mas essa ideia da Rafa é muito boa, eu gostaria de ver isso também. Eu acho que é importante. Vamos supor, você libera o João Marcelo, vende, negocia e traz um zagueiro do nível mais próximo do Fabrício Bruno e deixa os 3 ali se matarem pela titularidade e o Jonathan Jesus correndo por fora, evoluindo, crescendo
Porque ainda é muito mas novo, teve né? gente que chiou quando o Cruzeiro tava buscando fazer esse negócio com o Inter. Eu gosto do zagueiro João Marcelo. Eu acho o Vitão Mas bem o Vitão melhor. é melhor. Não, eu acho o Vitão ótimo, mas eu acho o João Marcelo Eu bom acho que também. o João Marcelo, Se assim, fosse essa a negociação, eu acharia que a gente tava até a questão furando o olho A do questão é Inter. que não era só um Era ou outro, sim, né? era mais Era 7 7 milhões de euros mais era o João muita- Marcelo. Valia. o João Marcelo que jogou ali o João Marcelo no auge dele no Cruzeiro, né, naquele momento bom do Seabra, ele jogava muita bola, né? É tanto que ele vinha sendo Gente, cotado houve um como um dos momento melhores com o do Brasileirão. Larcamon que o Larcamon não colocava os melhores zagueiros que o Cruzeiro tinha à época, e um deles era o João Marcelo, outro eu não quero citar por uma questão Zé pessoal. Ivaldo, volta! Pode ficar onde você está, Zé Ivaldo. Muita felicidade, Saudade. sucesso pra você, zero saudade. E ele não colocava eles juntos, você lembra? Sim, Era sim. sempre o Neres. E aí eu lembro que uma vez ele foi questionado e no outro jogo o Neres era o capitão. É. Ai, meu Deus, como eu sofri nessa época. Ele elogiou, teve um jogo que ele elogiou o Neres aí no jogo Ai, seguinte, Jesus. o Neres entrega uma bola assim, né? Ainda bem que eu não trabalhava com o Cruzeiro nessa época, gente. Eu seria demitida. Mas é isso, o João, eu acho que. O João é jovem, né? Eu acho que ele tá com Sim. 25 anos, né? Por aí, João. O que ele já entregou no Cruzeiro, eu acho que é um ótimo zagueiro. Só que o problema é que depois dessa lesão a gente fica um pouquinho reticente. Eu acho que vale também. Mas fazer ele o melhorou, teste. Mike. Se você pegar o primeiro jogo dele e o último, tem uma evolução. A Sim. questão é assim, eu não acho ele um ótimo zagueiro, eu acho ele um bom zagueiro. A questão é entender qual que é esse teto, né? 25 Aham. anos, 26, até onde ele vai. Mas assim, não é uma coisa que me incomoda ter o João Marcelo. Uhum. É óbvio que se a gente puder dar o tal do upgrade, como seria o caso com o Vitão, eu estaria super fechada com essa ideia. Eu acho que em algum momento isso vai precisar acontecer. Mas não é uma carência que me incomoda, assim como eu vejo muitos torcedores falando e tal, eu respeito, mas me incomoda muito mais a figura de um primeiro homem do meio campo e a figura de um ponta resolvedor, certeza. Poderia ser o Sinisterra, mas acabou que não foi, e eu acho que foi uma boa aposta, cara. Porque se ele desse certo, ele teria resolvido os nossos problemas e era um jogador para ser, assim, primeira prateleira da posição. Mas futebol tem isso, né? Você faz apostas, às vezes elas vão dar os frutos que você deseja, às vezes não, acabou não dando esses frutos, e aí a gente vai ter que buscar soluções, e é isso aí que me incomodou. A diretoria do Cruzeiro, o Caio falou sobre recalcular a rota, ela não teve a capacidade de fazer isso, e ela informa que a questão é técnica, não é financeira. Eu estou partindo do pressuposto que eles estão falando a verdade, que não tem uma questão de limite financeiro que foi gasto e por isso não estão contratando, eles estão concordando que esse elenco está fechado do ponto de vista técnico, e aí eu discordo muito dele. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!